Oi, gente, tudo bem? Aqui é Clara e nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi o meu processo seletivo para a graduação sanduíche no curso de Direito. Então, como minha universidade todo semestre libera previamente um edital e o número de vagas para o curso de Direito, eu estava conversando há um bom tempo com o coordenador do curso e estava avaliando quais países eu poderia aplicar. Dentre esses países eu tinha Portugal, Espanha, tinha Holanda, Itália, França, México, Argentina, Chile, várias opções para direito. E direito sempre é o curso que é mais ofertado em relação a essas vagas. A gente sempre tem um número bom de estudantes sendo enviados para outros países. Então, até aí, eu tinha grandes oportunidades em vários países. Mas o país que mais me despertou a atenção foi a Espanha. Tinha Canadá e tinha Estados Unidos, mas não para o curso de Direito. Então, foram opções que eu deixei de lado. Não tinha, por exemplo, nenhuma eletiva para cursar nesses países. Porque o que acontece? Durante meu intercâmbio, eu tive uma turma só de alunos intercambistas. Nessa turma, eu tive colegas americanos, eu tive colegas de todos os lugares do mundo. E esses colegas americanos, eu sempre me questionava sobre a forma de aproveitamento de créditos deles em relação às universidades. O que acontece? Os alunos iam para essas universidades europeias, embora o direito seja diferente, eles conseguiam aproveitar aquelas disciplinas na própria disciplina, seja como eletiva, seja como obrigatória. E aí, de acordo com o nosso direito, no Brasil, eu poderia não ter esse aproveitamento no exterior. No caso, no Canadá e nos Estados Unidos. Então, é uma coisa a se pensar e talvez se as universidades no Brasil, não sei todas, de fato, não sei se ocorre alguma universidade brasileira enviar para os Estados Unidos e para o Canadá no curso de Direito, porque eu nunca encontrei, se poderia organizar essa grade, porque seria uma troca muito interessante, porque durante o intercâmbio eu conheci amigos do curso de Direito que moraram no Canadá e nos Estados Unidos e tiveram aproveitamento de créditos e voltaram para a Espanha e continuaram o curso no mesmo período com a turma, como se nunca tivesse saído da Espanha. Então eu achei isso muito interessante. É uma forma de organização da grade curricular diferente. Eles não atrasariam curso nem nada. No meu caso, eu voltei para o Brasil e nesse processo eu precisei ficar na grade curricular que eu parei. No caso, se era quinto período antes de viajar, aí passei os 6 meses fora. Quando eu voltei, eu fui para o sexto período, enquanto minha turma estava indo para o sétimo. Então tem um pouco disso. Então, durante esse processo seletivo, eu analisei muito o que poderia ser compatível com minha grade e o que poderia me ajudar durante esse período de fato. Quais eram as melhores universidades? E a melhor universidade da Espanha estava entre as duas ou três universidades disponíveis para aquele período. Eles sempre enviavam 2, 3 pessoas. Não tinha uma demanda muito alta. No geral, eram pessoas do curso de Direito que iam para essa universidade. E nesse ano que eu apliquei, só tinham 2 pessoas concorrendo. Eu e a minha colega. E minha colega era do curso de Psicologia. Então, o campus dela ficava em um lugar diferente da cidade. Então, de todo modo, as duas iriam. Não teria competição, porque o curso de Direito concorre só com o curso de Direito. Psicologia só com Psicologia. Então, basicamente isso. Eu tive esse preparo em relação ao DELE, eu fiz o DELE, me preparei, tem um vídeo aqui contando, mas o meu preparo foi curto, em relação à minha colega, por exemplo, que ela fez 2 anos de curso, se preparou de fato e fez 2 DELEs, tirou notas excelentes. Então, que de fato eu deveria ter feito esse processo, mas como eu estava focando em outros intercâmbios, como eu pensava que eu poderia ir para o Canadá ou Estados Unidos para estudar, e depois eu percebi que na graduação do sanduíche a gente não tinha isso na universidade, esses países ofertados para o curso de Direito, ocorrem mudanças de planos. Então, outro ponto do meu processo seletivo, além dos documentos,
eu precisei tirar o passaporte, não tinha o passaporte, tirei nas férias antes de aplicar. Então, eu fui no site da Polícia Federal, fiz o cadastro, fiz o pagamento, agendei a entrevista para tirar foto e tal, então foi muito rápido. Eu quase desistia do processo de intercâmbio, porque um detalhe muito pequenininho que tem no edital: você não pode reprovar nenhuma cadeira durante o período de intercâmbio na sua universidade no Brasil, antes de aplicar, no caso. Mas esse edital se refere ao primeiro ano na universidade. Então eu já estava na metade do curso e eu tinha reprovado uma cadeira muito pesada. E com isso eu achava que eu não podia aplicar e eu quase desistia desse processo. Até perceber que não aconteceria isso porque era uma coisa específica somente do primeiro período. Então, se atentem ao edital. Às vezes a gente pensa que está lendo e está interpretando de uma maneira, mas o edital apresenta um outro ponto de vista. Então, sempre conversem com o coordenador ou coordenadora. Tirem as suas dúvidas de fato e vejam se vocês se adequam ao perfil do intercâmbio, porque por um momento eu poderia nem ter vivido o intercâmbio porque eu achava que não poderia aplicar, então eu nem ia tirar os documentos, eu nem ia fazer DELE nem nada porque eu tinha reprovado uma cadeira. E na verdade eu poderia aplicar, independente dessa cadeira ou não, porque eu já tinha passado do período de 1 ano na universidade. Então é bem complicado e, mais uma vez, se atentem ao edital. Além desses documentos de passaporte, certificado, eu tive documentos de identificação pessoal mesmo para entregar, não precisei de nenhuma carta de recomendação, nenhuma carta de motivação. Até agora a minha universidade não trabalha com isso, então foi bem simples o processo. Na verdade, o processo é muito mais concorrido para quem quer ir para Portugal. As médias sempre são muito mais altas, dada a facilidade do idioma. Então eu não tive problemas. O meu maior problema nesse processo de preparação de documentos, de seleção de edital, foi realmente a espera da universidade, porque a universidade, a minha, foi a que mais demorou, uma das que mais demoraram, na verdade, para dizer se eles iam ofertar aquela vaga ou não. Tanto que a minha vaga de direito foi a última do semestre. Eles disseram que não enviariam mais alunos no segundo semestre deles, que no caso era janeiro até junho. E eu fui a última aluna e as inscrições agora só podem ser feitas para o primeiro semestre deles, que é em setembro, agosto para setembro.